O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que bonito ver aqui nesse ambão, que é um lugar privilegiado da palavra, na missa, os casais virem juntos aqui, fazer a primeira leitura, cantar o salmo, entrar em procissão, trazendo a imagem da Sagrada Família, mostrando que assim Deus quer a família, próxima, unida. Na família ninguém é igual. Na família nós somos diferentes. Às vezes um homem ou uma mulher se unem em matrimônio e são tão diferentes, de realidades totalmente diferentes. Mas quando se escolhe em criar uma família em Deus, as diferenças elas são superadas, porque eles têm em vista um bem comum. Quando a gente se esquece desse bem comum, aí a família vai se perdendo. A gente começa a cuidar da gente, não da família, do meu e não do nosso. Então essa cena aqui parece simples, né? Da família vir aqui fazer essas leituras juntos, é para mostrar que é assim que Deus quer. Essa semana da família, ela tem um tema assim: família, fonte das vocações. O que é fonte? É de onde nasce. O padre nasce da onde? Uma família. Se a família não está bem, como que vão ser os futuros padres? De onde vêm os novos casais? De uma família? Se dentro daquela família o rapaz, a moça não tiveram uma boa educação, não tiveram carinho, não souberam respeitar, que tipo de família a gente vai ter amanhã? Então a família é essa fonte que nos entrega tanto para Deus como para a sociedade. Então uma família saudável em todos os sentidos. Não estou dizendo uma família sem problema, não entenda errado, porque todas as nossas famílias
tem problemas para superar todos os dias. Mas uma família que tenta ser saudável no sentido emocional, saudável espiritualmente, nos entrega tesouros muito maiores. A primeira leitura de hoje é do livro dos Reis. Nós conhecemos muito o profeta Elias. E às vezes nós já passamos perrengues como o Elias. O Elias aqui, ele está fugindo. Ele já não queria muito trabalhar para Deus, que estava exigente. Deus pediu para ele ser profeta. E ser profeta não é fácil. Ele foi ser profeta no lugar onde os deuses de Baal dominavam. E ele sozinho se viu ter que combater aqueles deuses de Baal. E naquela época a rainha era a pior rainha que tinha. A rainha Jezabel, esposa do rei. Depois que ele mata aquele monte de profeta de Baal, a rainha manda perseguir ele até a morte. O texto de hoje é o profeta Elias fugindo, com medo. É um enviado de Deus que agora está com medo, porque mostra a nossa fragilidade humana. E ele, para fugir, para não morrer, se esconde numa caverna e fica lá. Só que aí o Senhor fala para ele sair e permanecer e ir para o monte. Você vai ver que hoje Jesus no Evangelho, ele vai rezar no monte. E aí, imagina vir para você essa voz: olha, o Senhor vai passar, então tem que ficar atento. E nós, nesse mundo moderno, em 2023, a gente espera que o Senhor venha assim, de modo mais extraordinário possível, né? Com fogos de artifício, numa nave espacial e assim por diante, né? E aí o Elias ficou nessa expectativa, porque o Elias imaginou assim: nossa, lá em Moisés, ele apareceu naquela sarça ardente, nas tábuas da lei foi um barulhão de trovões. Ele vai vir assim. Aí vem primeiro um vento, não é um vento qualquer, é um vento que passou derrubando tudo, um vento impetuoso. Ele pensou: nossa, uma ventania dessa forte, deve ser Deus, porque Deus é forte. Dançou. Deus não estava no vento. Aí veio um terremoto. Imaginou, começou a tremer tudo, começou a cair pedaço de pedra. Aí o Elias falou: agora é Deus, porque olha o barulhão que está fazendo. Caiu no cavalo de novo, não era Deus. Aí veio um fogo, né? Um fogo impetuoso. Nossa, um fogo que queima tudo. Deve ser Deus no fogo, né? Não era Deus, não. E às vezes, se Deus se manifesta assim como se manifestou aqui, pode ser que a gente não perceba. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela era especialista em encontrar Deus nas coisas pequeninas do dia a dia. Dizem que o ferro é forte, mas o fogo derrete o ferro. Dizem que o fogo é forte, mas a água apaga o fogo. Dizem que a água é forte, mas o vento espalha a água. Dizem que o vento é forte, mas a montanha espalha o vento. Dizem que a montanha é forte, mas o homem derruba a montanha. Dizem que o homem é forte, mas a morte venceu o homem. Dizem que a morte é forte, mas Jesus Cristo venceu a morte. Ressuscitou. Quem diria? Quem diria que aqui, numa cruz, sem vida, numa cruz que é sinal de morte, estaria a fonte da nossa vida, que é a ressurreição.
Depois de todo esse barulho, ouviu-se um murmúrio leve de uma brisa. Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Nessa brisa suave que passou, a última, era ali que estava Deus, silencioso, leve como uma brisa, que pode estar agora tocando a cada um de nós e ajudando a perceber aonde Deus tem passado na minha vida. O Evangelho de hoje, ele acontece depois de um fato extraordinário, de um fato que chamou muita atenção. Jesus havia terminado de multiplicar os pães, alimentou o povo do modo material, deu alimento. Então tinha uma multidão ali. Ele fala para os discípulos: olha, eu quero que vocês entrem na barca e vai para o outro mar, outro lado. Talvez os discípulos ficaram meio aborrecidos, porque eles devem ter pensado assim: mas Jesus, você acabou de multiplicar esses pães, você está famoso agora, todo mundo te quer bem, estão querendo te proclamar rei, vão ficar aqui. Jesus falou: não, entra na barca e vai para o outro lado. Talvez eles fizeram assim: tá bom. É assim que os filhos às vezes fazem, né? Quando os pais sabem o que é melhor, mas a gente não quer. Tá bom, eu vou. Eles foram. E Jesus ficou lá, terminando de despedir as multidões. Terminou de despedir, ele vai para o monte. Como no domingo passado, ele se transfigurou no monte. Você sabe que na Bíblia o monte, a montanha, é o lugar do encontro com Deus. E lá no monte Jesus foi fazer o quê? Foi rezar. Você já chegou a pensar, Jesus que é Deus, está precisando subir no monte para rezar? Imagina a gente se não rezar. Ele que está mostrando duas dimensões: alimentei o povo materialmente, agora estou mostrando que é preciso a gente se alimentar espiritualmente. E ele sobe sozinho na montanha para rezar. Era noite e estava lá rezando. Terminou a missão, multiplicou os pães, foi rezar. Ou seja, tudo que você inicia e termina, deve terminar e iniciar pela oração. Terminei meu trabalho hoje, uma beleza, vou descansar. Não, rezar, agradecer, porque fiz bem meu trabalho. Começa rezando: Senhor, eu vou trabalhar agora, passa na frente, cuida de mim, vou para a escola, me ajuda a estudar bem, me concentrar. Terminei a aula, agradecer pela aula que foi, agradecer pelo trabalho que você fez. Vou viajar, pedir, vai bem na viagem, cheguei, agradecer. Jesus fez isso. Deu 3 horas da madrugada, os discípulos estavam na barca, lá longe. Vamos pensar assim, longe de Jesus. E aquela barquinha lá começou a vir uma ventania, vento, e as águas começaram a agitar. Imagino que entrar um pouco de água no barquinho. Aí um deve ter falado para o outro assim: vixe Maria, a gente não tem uma canequinha aqui, se entrar muita água a gente vai afundar. Aí nessa hora vem o desespero, né? A gente reza a oração que a gente nem lembrava mais, né? Aí todo mundo reza. Até quem não rezava está rezando. Reza Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, tudo que quiser. Reza o credo de trás para frente, de frente para trás, vai rezando. Aí naquela barca estava assim, desespero. Meu Deus, esse vento que essa abre agora é os ventos das tribulações da nossa vida, é os ventos que batem na gente. Como que era o vento? Contrário. O que o vento contrário faz?
faz você andar ao contrário, para trás. Talvez você está andando para trás, você está assim. Vou pegar uma frase de para-choque de caminhão, né? Talvez resume esse evangelho. Não diga para Deus os seus problemas, diz para os seus problemas que você tem Deus. E às vezes a gente deixa que os nossos problemas, que todo mundo tem, vai ter sempre, seja maior do que Deus. A gente deixa que as nossas tribulações entram dentro da gente. E aí quando entra no mundo moderno, ela se torna até depressão. Então, quando a gente deixa que os problemas que existem vão existir, toma conta da gente, a gente não está deixando que Deus toma conta da gente. Esses ventos vêm e balançam a gente. E aí Jesus começou a andar sobre o mar, sobre a água, para mostrar que Ele é Deus. E quando eles viram, porque estão longe de Deus, pensaram que era um fantasma, gritaram de medo. E Jesus diz assim: coragem, sou eu, não tenhas medo. Qual é o fantasma? Qual é o maior fantasma que você tem enfrentado? Esse fantasma Jesus está dizendo para você hoje: coragem, não tenhas medo, sou eu. E Pedro, diante daquela cena, não sei se querendo se provar, Senhor, se é tu, manda-me ir então ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus permitiu, falou para ele: vem. Aí eu imagino Pedro assim, né, colocando primeiro aquele pezinho na água para ver se ia afundar ou não. Sabe quando Jesus fala para a gente: vem, e a gente meio que desconfia: será que é isso mesmo, né? Será que eu vou? Aí ele colocava assim, e ele começou, colocou um pé, colocou o outro, firmou. Nossa, ó, estou andando sobre as águas, né? Imagina você andando sobre as águas. E aí ele começou a andar. E ele começou a andar olhando para Jesus. Ah, é uma beleza, né? Quando a gente está olhando para Jesus, aí ele começou a andar olhando para ele. Pá, uma beleza. Firmão. Mas bateu um ventinho aqui na orelha dele. Na hora que bateu o vento, ele desviou o olhar de Jesus, voltou a se preocupar com o vento da tribulação. E a hora que bateu o vento, ele tirou o olho de Jesus, ele começou a afundar. Aí quando ele afundou, né? Quando ele afundou, se desesperou e pediu a ajuda de Jesus, né? Socorre-me, Senhor. Senhor, salva-me. É o que fala aqui. Senhor, salva-me. Não tenha medo também, né? Não tenha medo de dizer: Senhor, eu sou fraco também. Às vezes meu olhar desvia do teu, mas salva-me, Senhor. Fala isso para Jesus: salva-me, Senhor. E olha que interessante, Jesus poderia ter deixado ele afundar mais um pouquinho, né? Deveria ter deixado a água chegar até o pescoço. Mas não. Jesus está interessado na tua salvação. Logo que ele falou: salve-me, Jesus já pegou na mão dele. Jesus não quer que a gente se perca. Mas você precisa falar: salva-me. Ele pegou o Pedro e deu uma erguida nele. Só que você também precisa ouvir uma puxada de orelha, como Jesus deu nele. Ai, mas Jesus foi muito mal, ele estava afogando. Nada a ver. Homem fraco na fé, por que duvidastes? O que Jesus tinha acabado de falar para ele? Para eles, quando pensou que é um fantasma: coragem, não tenhas medo, sou eu. Homem, mulher fraco na fé, por que está duvidando do que eu falo? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou, porque Jesus estava no barco. Aonde Jesus está, o vento acalma. E ele, prostrado, se reconheceu verdadeiramente: ele é o Filho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus.